Som. Boa noite, irmãos. Quem está feliz essa noite? Amém. Glória a Deus, aleluia. Um dia veremos o nosso Senhor, amém, irmãos? Um dia Ele virá buscar a sua igreja, virá buscar o seu povo. Irmãos, hoje culto de Santa Ceia do Senhor, mas hoje também eu quero estar trabalhando um tema, o mesmo tema que eu trabalhei lá na igreja da Granja Portugal, no domingo. Domingo passado nós tivemos aqui o irmão Gaudielli, pregando um pouco sobre a saúde mental, nos mostrando, através da palavra do Senhor, como enfrentar essas dificuldades que têm assolado o nosso mundo nessa geração, nestes dias. Hoje também eu quero estar trabalhando Cristo Jesus, a nossa esperança. Convido vocês, a amada igreja, a abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 1, vamos ler o verso 1 e o verso 2. Lembrando dos avisos da semana, segue ali a escala de quem vai estar fazendo parte da direção, quem vai estar ministrando esse mês. Esse mês também temos o aniversário da nossa igreja. Qual é o papel da igreja nesse mês? É convide pessoas, amigos, parentes, para junto estarmos cultuando ao nosso Deus no dia 25 e no dia 26 desse mês, amém? No sábado e no domingo. No sábado vai ser aberto para todas as igrejas, também da ABC, é um momento de a gente juntos estarmos agradecendo o nosso Deus por 29 anos de igreja constituída aqui neste local. Amém, irmãos? Isso para a nossa igreja é motivo de alegria, irmãos. Amém? Amém, igreja? Amém. Voltamos, os irmãos estão meio dormindo, então vão acordar, igreja. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor, e na quarta-feira, culto de doutrina. Amém? Na palavra do Senhor, aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 e verso 2, nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa... Não ouvi, igreja? A nossa esperança, e a Timóteo, o verdadeiro filho da fé. Obrigado, irmão. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com vocês. Eu vou ler o verso 1, novamente, a igreja acompanha comigo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Amém. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, Deus gracioso, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Senhor, diante de nós, ó Pai, está aberta as tuas escrituras, pois nos revela, ó Deus amado, na medida da tua vontade, que venhamos entender, compreender como devemos nos portar e agir diante, ó Deus, da tua palavra, diante da tua ação em nossa vida. Abençoa, ó Deus, todos que nos visitam. Cumpre, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia na vida da tua igreja. É o que eu te peço em teu nome gracioso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu vou estar passando um vídeo. Quero que os irmãos prestem bem atenção. For
Vocês estão conhecendo esse louvor? Não, igreja? Irmãos, essa igreja ela está reunida ali, adorando ao Senhor em meio aos escombros da casa de um pastor que foi destruída por um míssil em Kiev, na Ucrânia, essa semana. O pastor da igreja Eclésia, ele presenciou sua casa sendo atingida durante um bombardeio russo, no último domingo, no dia 28. O último domingo, nós estávamos aqui. A resistência desta casa aconteceu pela ação de Deus na vida daquela família. Eles ali estão louvando a Deus em meio às ruínas. O pastor resgatou seus 3 filhos dos escombros em um livramento de Deus. Ele, a esposa e os filhos sobreviveram, ilesos, para a glória de Deus. Sobreviveram ilesos ao bombardeio. Isso aqui, as redes sociais, a Globo, não mostra. Vocês sabem por que essa igreja louva em meio às ruínas? É porque esse pastor, essa igreja, a glória de Deus está, porque a esperança deles é Cristo Jesus. A esperança deles é em Cristo Jesus, o nosso Salvador, a nossa esperança. É por isso que eles louvam ao Senhor em meio aos escombros, agradecendo a Deus pelo livramento. É em meio às lutas que temos que entender que o nosso Deus, Ele é a nossa esperança. Esse é o assunto que vamos falar nessa noite. As redes sociais estão cheias de mensagens motivacionais que prometem paz, cura interior, felicidades, superação. São frases encorajadoras, palavras doces e declarações positivas. Mas muitas dessas mensagens falam de um Deus genérico, distante do verdadeiro evangélico bíblico, distante da palavra de Deus. Fala de um Deus que quer apenas que você se sinta bem, mas não exige arrependimento, nem confronta o pecado, nem chama você à cruz. Essa é a realidade. Esse tipo de discurso gera uma espiritualidade rasa, vazia, centrada no ego e no ser humano, e não em Deus. O nosso Deus quer que nós venhamos viver uma esperança em Cristo Jesus. E é em meio às lutas que temos que entender que o nosso Deus, a nossa salvação, a nossa esperança está em Cristo. O problema disso é que, ao remover a cruz, remove-se também a única fonte real de consolo e esperança. O consolo verdadeiro não está em frases bonitas,
Não, mas na certeza de um Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e está presente conosco em meio às aflições, em meio aos escombros, em meio às ruínas. Em João capítulo 16, verso 33, está escrito assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A alegria do crente é real, mas não é fruto do pensamento positivo. Ela nasce na certeza da graça de Deus em nossa vida. Irmãos, não se apegue a coisas passageiras, mas se entenda que o nosso Deus, Ele vai voltar para buscar a sua noiva. A verdadeira alegria está em saber que somos amados por Deus, perdoados em Cristo, e sustentado, guiado pelo poder do Espírito Santo. Essa é a verdadeira motivação que temos que ter. O consolo que Deus oferece é profundo. Ele não apenas alivia a dor, entenda, mas transforma o coração. Ele não apenas diz que vai passar, é muito fácil, mas nos dá a graça para suportar e crescer em Cristo Jesus. É isso que Ele faz. Não precisamos de mensagens passageiras, mas da palavra viva de Deus, que é o consolo e que nos consola, corrige, renova a nossa vida em Cristo Jesus. É isso que precisamos. O ser humano continuará enfrentando dilemas e dificuldades enquanto vivermos aqui, mas só vamos nos achar sozinhos, nos encontrar sozinhos, se não olharmos para a real esperança que é Cristo Jesus. Enfermidades, guerras, como nós vimos, crises, violência, depressões, entre outras coisas, sempre vai existir enquanto estivermos neste mundo. Continuaremos enfrentando isso, porque isso faz parte da nossa existência. A morte continuará sendo o nosso maior inimigo. A morte continuará sendo o nosso maior inimigo. Ainda não inventaram uma vacina contra a morte. É por isso que precisamos olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador das nossas vidas. É Ele, a Ele, por Ele e para Ele, sempre. No Salmo 130, verso 7, diz assim: povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar a sua vida. A esperança nos impede que sejamos esmagados pela tristeza. Podemos perder muita coisa, só não podemos perder a esperança em Cristo Jesus. Só não podemos perder e entender que Ele é o autor da nossa vida. Irmãos, ainda vamos enfrentar a morte em meio às lutas,
Não foi criado um remédio para isso, mas foi criado um Deus que veio, que o Pai enviou para morrer pelos nossos pecados, para com que eu e vocês tivéssemos vida eterna em Cristo Jesus, a nossa esperança. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Esses que dormem, que estão tristes, sem esperança, são aqueles que não conhecem a Deus. São aqueles que não conheceram a ação do Senhor na cruz. Há muitas pessoas sem perspectiva para o futuro. Há muitas pessoas falando que não há esperança. É o lema de muitos. Encontramos isso na política, encontramos isso na saúde, na educação, em todas as áreas. Encontramos pessoas dizendo que não tem esperança. A falta de esperança leva ao desânimo. Às vezes gera depressão em nossa vida, lamentações. A vida não é fácil, mas pode ser melhor se tivermos Cristo Jesus ao nosso lado. Se tivermos esperança em Deus, enfrentaremos as nossas lutas, as nossas dificuldades, olhando e caminhando em outra perspectiva de vida. A esperança é um tema recorrente nas Escrituras, sendo vista como uma virtude cristã essencial. Uma virtude essencial. Ela não é apenas uma simples expectativa, mas é uma confiança alegre e firme na promessa de Deus em nossas vidas. A esperança cristã se baseia na confiança de que temos um Deus e servimos a um Deus fiel para cumprir suas promessas, especialmente a promessa da salvação eterna. Observe que Paulo deixa bem claro: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, nossa esperança, nosso Deus. Os cristãos são encorajados a ter esperança, mesmo em meio às dificuldades, pois essa esperança em Deus traz alegria e paz aos nossos corações. Traz alegria e paz. Abra comigo, igreja, em Romanos capítulo 15, verso 13. Vamos estar analisando esse texto no decorrer dessa pregação. Romanos 15, verso 13. Estão comigo, igreja? E o Deus da esperança, encha vocês de toda alegria e paz, na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nós vamos ver nessa noite, depois dessa introdução, com o tempo que me resta, qual é a solução de Deus para a falta de esperança. Qual é a solução de Deus para a falta de esperança? A primeira solução, essa noite, para a falta de esperança, é o Filho de Deus. É o Filho de Deus.
Jesus Cristo, a única esperança. Ele é a única solução para a falta de esperança. Aqui está a nossa real esperança. É Cristo Jesus, o Filho de Deus. Deus não somente dá algo, ou deu algo, ou vai nos dar algo, como a vida eterna, mas deu o seu próprio Filho, e deu a si mesmo. Por isso temos esperança. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Através de Jesus Cristo, a nossa esperança é real, é verdadeira, é firme, é autêntica. Há um ditado que diz, que eu acho que esse ditado todos conhecem: enquanto há vida, há esperança. Já ouviram esse ditado? E tem outro ditado que diz: a esperança é a última que... Não ouvi. Esses dois ditados parecem ser verdadeiros para pessoas que não conhecem a Deus. Enquanto há vida, há esperança. A esperança é a última que morre. Mas para o cristão, Cristo é a vida. É, portanto, o que dá esperança não é o fato de haver vida, mas sim o fato de haver Cristo em nossa vida. Irmãos, é muito fácil dizer que enquanto há vida, há esperança. Aqui deixa bem claro que vai morrer. Enquanto há vida, mas vai morrer. Ou dizer a esperança é a última que morre. Vai morrer também. Mas a minha esperança, a sua esperança está em um Deus que venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele morreu e ressuscitou. Ele está vivo e vai voltar para buscar a sua igreja. Portanto, podemos dizer, se houver Cristo, há o quê? Esperança. Se houver Cristo em nossa vida, há esperança. Então, a nossa esperança não se acaba em frases que vai morrer. Mas se a nossa esperança começa em frase que servimos a um Deus fiel, que é a nossa esperança, é Cristo Jesus. A esperança não morre, porque Jesus Cristo está vivo. Temos esperança viva através de Cristo Jesus. Irmãos, enfrentamos a Covid, o vírus do pecado. Ele é pior do que o Covid-19. É pior. O vírus do pecado contamina todos os seres humanos. Os efeitos da doença do pecado é irreversível, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É só através dele que vamos ter o verdadeiro antídoto para vencer a morte, vencer o pecado, neutralizar a ação do maligno em nossa vida. Há uma vacina real para o vírus do pecado, que é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Essa vacina do sangue de Jesus é 100% eficaz. 100% eficaz, testada, comprovada, está disponível a qualquer pessoa, assim a pessoa reconheça Cristo Jesus como seu Salvador. Assim a pessoa reconheça a ação de Deus em nossa vida, reconheça o sacrifício vivo de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Aí sim vamos olhar para uma real esperança que não morre, que está viva. A outra solução de Deus
para a falta de esperança, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Nós vimos em Romanos 15, no verso 13, que Deus dá esperança, nos enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês, para com que eu e você transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança pode transbordar em nós pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, nós somos morada e templo do Espírito Santo de Deus. É por isso que não podemos oscilar em nossa fé. É por isso que não podemos desanimar. Pastor, é fácil falar. Não, você acha que eu também não enfrento lutas? Você acha que eu não enfrento perseguição no trabalho? Perseguição até pelas circunstâncias da vida nessa sociedade corrompida? Você acha que não? Você acha que eu não enfrento problemas de saúde? Você acha que não? Enfrento, irmãos. Enfrento. Mas dentro de mim, dentro de você, habita um Espírito que transborda. O Espírito Santo de Deus vivo em você te dá uma força, te coloca em uma posição, te coloca em um nível de equilíbrio tão grande que as coisas desse mundo são passageiras. Vai passar. A perseguição vai passar, a dor vai passar, a enfermidade vai passar, mas para isso passar, tu tem que ter uma fé em Cristo Jesus. A solução das nossas dificuldades está em Deus. Está em Deus. Como é que está a tua oração para com Deus? Somos habitados pelo Espírito Santo. Deus habita em nós, por isso temos esperança. Deus, Ele habita em nós. É Ele que tem que preencher qualquer vazio que está em ti. Ele é a solução real. Em Romanos capítulo 5, verso 5, nos diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ele derramou em nós o seu amor através do Espírito. Jesus prometeu aos seus discípulos que iria enviar um Consolador, o Espírito Santo. Esse é para nos consolar em meio às lutas, em meio ao desânimo, em meio às dificuldades. Eu estou dizendo que nós não vamos enfrentar? Estou, igreja? Não, eu estou dizendo que o Espírito Santo vai nos consolar. Vai nos consolar. É Ele que vai enxugar as nossas lágrimas. É Ele que vai estar ao teu lado quando tu estiver de joelho, orando e dizendo que tu está enfrentando perseguição no trabalho. É Ele. É Ele que vai estar contigo quando tu dizer que amanhã tu vai ter que fazer um exame. É Ele que vai estar te acompanhando. É Ele. É Ele em ti. É Ele por ti. É Ele através de ti. Outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Essa ideia no original de outro Consolador, no grego aqui, outro Consolador, é alguém do mesmo nível que Jesus. Lembra que nós estudamos sobre o Espírito Santo? Não tem uma diferença. Um é mais poderoso. É do mesmo nível. Então quem te consola em meio às lutas é o Cristo. O que não morre, o que vive. É Ele que te consola. Não vos deixarei órfãos e voltarei para buscar a minha igreja, como está escrito lá em João 14, verso 18. O Espírito, além de nos ensinar a palavra de Cristo, porque é Ele que nos revela a palavra de Deus, o Espírito nos leva até Cristo, que temos esperança. Irmãos,
Não leia a palavra do Senhor só quando estiver aqui na igreja. Permita que o Espírito Santo te guie, te conduza a uma leitura santa. E você entender que Deus tem cuidado de ti. É através das escrituras que Ele vai falar ao teu coração. É através das orações que vai testificar na tua vida que tu é mais que vencedor. Jesus, Ele é o caminho. O Espírito nos mostra esse caminho. O cristão é apenas alguém que encontrou essa estrada, acertou essa estrada. E não deixe que a sua vida seja conduzida pelo mundo. Ao contrário, se tu encontrou este caminho, deixe com que o Espírito Santo direcione a tua vida, o teu caminho. Não deixe com que o mundo venha te sufocar. Não deixe com que o mundo venha te diminuir. Não deixe com que o mundo venha usurpar a tua vida. Que a tua vida pertence a Deus. Então, irmãos, não deixe com que o mundo nos sufoque. Em termos de trabalho, em termos de compromisso, entenda que o Espírito Santo te conduz a esse caminho, na casa de Deus. Há um caminho de esperança, há um caminho santo. O Espírito da verdade nos guia a toda a verdade. A toda a verdade. O Espírito é o nosso GPS. Entenda isso. O Espírito nos guia pelos caminhos que nos conduz à paz. Muita gente perdeu a esperança simplesmente porque não ouve a voz do Espírito. Não ouve. Prefere ouvir conselhos humanos. Ou prefere abrir aqui um site... Como é aquele site que eu descobri agora há pouco tempo? Jenny. Tal do GBT, sei o quê? Aquele site, o que você pergunta a ele, ele diz. O que você pergunta? Irmão, isso é baboseira. Isso é baboseira. Quem tem de conduzir a tua vida está aqui. Está aqui. Muitos querem encontrar uma falsa esperança. Uma esperança em qualquer caminho. Mas só há uma esperança no caminho certo. E é o Espírito que indica o caminho certo. É o Espírito que te conduz. É Ele que te direciona. Se você quer esperança, será necessário vir ao trono da graça de Deus. E entregar a Ele a tua vida. E dizer, Senhor, eis-me aqui. Cuida de mim. Eis-me aqui, Pai. O Espírito da verdade mostrará como chegar lá. Como o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, através da palavra. Através da palavra de Deus. Amém, irmãos? O terceiro motivo aqui, para a falta de esperança, já demos até uma introdução aqui, é a palavra de Deus. A esperança que temos é viva, pois se baseia na palavra viva de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, nos diz assim, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante o quê? Não ouvi, irmãos? Mediante a palavra de Deus, a qual é vive e é o quê? Permanente. Permanente. O que é que quer dizer permanente? Que não se acaba. Permanente. É na palavra que encontramos consolo, que produz esperança. É como está escrito em Romanos 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. É nela. É nela. Irmãos, é nela que encontramos um pequeno rei vencendo um gigante.
É nela que encontramos um povo oprimido, escravo, sendo liberto e atravessando o Mar Vermelho. É nela que encontramos um povo clamando e uma muralha cair. É nela que encontramos um pequeno homem sendo engolido por um grande peixe e continuar vivo. É nela que encontramos um homem que foi à cruz, foi cuspido no rosto, foi colocado uma coroa de espinho em sua cabeça, chicoteado, maltratado e oprimido, e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É ela que nos mostra, e é nela que nos ensina que ele vai voltar para buscar a sua igreja. É nela. E esse ato aqui que nós vamos fazer é até que ele venha buscar a sua igreja. É nela. Ele prometeu que nunca ficaríamos órfãos. Ele prometeu. E nós temos um Pai fiel. Nós temos um Pai que luta as nossas lutas. Nós não estamos só. Não estamos alheio à vontade humana. Estamos sim dispostos a dizer: Senhor, eis-me aqui, me usa. Irmãos, o nosso Deus, em muitas das nossas frustrações, e muitas das nossas frustrações têm a ver com uma expectativa irreal que criamos em nossa cabeça, e que a sociedade e a tecnologia tem ajudado para isso. Deus, ele não prometeu que a vida seria um mar de rosas. Não. Ele não nos prometeu isso. E é através dela que ele nos mostra, em tudo isso que eu falei, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele não nos prometeu uma vida, um mar de rosas. Não, mas ele prometeu que não nos abandonaria. Ele não prometeu que não haveria problemas no casamento ou com os filhos. Não. Ele não prometeu que tudo o que nós planejamos daria certo. Não. Ele não prometeu isso, não. Ele não prometeu que nunca ficaríamos doentes. Não. Vocês vão aceitar a mim e nunca vão ficar doentes. Não, ele não prometeu isso, não. Mas ele prometeu que tudo isso seria passageiro e que está preparando um lugar, uma eternidade para cada um de nós. Vocês lembram dos 2 discípulos lá em Lucas 24? Os 2 discípulos no caminho de Emaús. Vocês lembram? Que estavam tristes, sem esperança, desanimados, tristes. E ali eles encontraram Jesus. Depois da morte de Cristo, eles saíram e foram para uma aldeia chamada Emaús. No caminho de Emaús, os 2 discípulos diziam, isso Lucas 24, no verso 21, que nós esperávamos, eles falavam isso, nós esperávamos que Cristo ia trazer uma redenção a Israel, ia livrar Israel da escravidão. Eles acreditavam que Jesus era apenas um libertador político, que eles tinham uma falsa expectativa em relação a Jesus. E veja o que foi que Jesus fez para solucionar a falta de esperança deles. Lá em Lucas, verso 24, no verso 26 e 27, acompanhe comigo, igreja. Márcio, Lucas 24, não diz assim, e que isso aqui já foi Cristo falando que Cristo acompanha eles depois que ele ressuscitou, encontra com eles desanimados. Ao Senhor diz: não é verdade que Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Cristo lembrando a ele.
E começou por Moisés e todos os profetas, explicando o que estava acontecendo e o que iria acontecer a respeito dele, em todas as Escrituras. A interpretação correta das Escrituras gera em nós esperança. Gera em nós esperança. Aqui, depois que o Senhor mostrou para eles, eles se animaram novamente. Irmãos, eu não sei como tu está hoje, como estão as tuas lutas, não sei, mas a tua esperança está em Cristo Jesus. O ânimo a essa esperança está na palavra de Deus. Muitas vezes caminhamos cabisbaixo, triste, porque fantasiamos em nossa mente uma falsa esperança. Irmãos, a nossa esperança é o Senhor, a nossa esperança é Ele. Temos que entender exatamente o que Deus prometeu. Portanto, para ter esperança viva, é real em nossa vida, é ler as Escrituras, meditar nela todos os dias e compreendê-la corretamente. Precisamos compreender devidamente as promessas divinas. Tem muita gente alimentando uma falsa expectativa, acreditando em promessas que Deus nunca fez. Mas o que Deus realmente prometeu, o Senhor, Ele prometeu que iria enviar um Consolador para consolar os nossos corações. E Ele enviou o Espírito Santo. O nosso Deus, Ele prometeu que ouviria as nossas orações, sem precisar de um sacerdote, livre acesso a Ele. E Ele escuta nossas orações. O Senhor prometeu que ia cuidar de nossas necessidades. E Ele tem cuidado. Irmãos, nunca nos faltou nada. Ou eu estou mentindo? Hein, igreja? Lhes faltou alguma coisa? Do cuidado de Deus, na tua saúde, na tua vida, no teu consolo? Já faltou, igreja? Eu tenho certeza, se nós formos contar as bênçãos de Deus em nossa vida, essa noite seria curta. Não é assim? O Senhor, Ele prometeu vida eterna. E Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. O Senhor prometeu uma paz perfeita. E essa paz está em Cristo Jesus. O Senhor, Ele prometeu que nos daria vida plena. E Ele vai nos dar. Eu vim para que tenham uma vida e vida em abundância. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho muito mais do que eu mereço. Muito mais. Deus me deu uma igreja linda, os irmãos fiéis ao Senhor. Deus me deu uma família maravilhosa, uma esposa que meu amor só aumenta por ela, uns filhos lindos. Me deu uns pais que sempre dedicou a vida deles a me criar. Eu tenho muito mais do que mereço. E eu tenho certeza, se você for parar para pensar, você tem muito mais do que você merece. Não é verdade? Você tem muito mais do que você merece. Então, irmãos, para encerrar, finalmente, para concluir, qual é a solução de Deus para a falta de esperança? Nós vimos em 3 soluções divinas para a falta de esperança. Está no Filho de Deus, no Espírito de Deus e na Palavra de Deus. E esses 3, Pai, Filho e através da Palavra o Espírito, se resumem em obediência ao Senhor. Fidelidade a Ele, se resume a um único Deus, fiel e verdadeiro, autêntico em nossa vida, a nossa esperança. Então, irmãos, quer ter esperança viva? Receba Jesus em sua vida. Jesus Cristo é a única esperança. Quer transbordar de esperança? Viva no poder do Espírito Santo. Deixe que a sua vida seja conduzida
pelo Espírito e não quer ser iludido, eu digo até assim, enganado, iludido, com a falsa esperança, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Os homens não conhecem a Cristo, porque não querem. Eles conhecem uma falsa esperança, mas nós, como igreja, temos que conhecer a Cristo Jesus e entender que Ele é a nossa única esperança. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Enquanto oramos, chamo os meninos do louvor, para a gente rapidamente fazer a celebração da ceia do Senhor. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra viva e eficaz. Senhor, que Tu venha ser a nossa esperança, Pai, em Cristo Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Chamar os nossos diáconos, nossas diaconisa.